São 7h43 agora. Jornalista Beto Almeida, dirigentes nacionais do PDT podem decidir pela intervenção no Diretório Estadual do partido no Ceará como saída para estancar a crise que a legenda enfrenta há mais de um ano, com muitas divisões e a briga pelo comando regional da sigla. A informação chega com Sátiro Salles. A Executiva Nacional do PDT se reúne nesta sexta-feira no Rio de Janeiro para avaliar a situação do partido no Ceará, que passa por profunda divisão após a disputa pelo controle da legenda. A Executiva Nacional é presidida pelo deputado federal André Figueiredo, que é também o presidente regional da sigla. André, com apoio do ex-presidenciável Ciro Gomes, do prefeito José Sarto e do ex-prefeito Roberto Cláudio, trava uma briga no campo integrado por 10 deputados estaduais, 5 deputados federais e pelo senador Cid Gomes, que são aliados ao Palácio da Abolição. A briga interna do PDT chegou à justiça, com uma guerra de liminares e aprofundou ainda mais a crise interna surgida nas eleições de 2022. Em jogo está o controle do partido para as eleições de 2024 e 2026 e a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A briga deixa o PDT fragilizado na capital e nas cidades do interior do estado, onde a maioria dos prefeitos eleitos pelo PDT segue a orientação dos deputados estaduais que integram a base de apoio ao governo eumano. Os prefeitos, que são candidatos à reeleição ou se preparam para lançar candidatos à sucessão municipal, se preparam para um novo rumo do partido. A reunião de cúpula nacional tem como principal pauta a avaliação sobre o cenário de discórdia do PDT no Ceará. E uma das decisões a serem adotadas nesta sexta-feira poderá ser a intervenção no Diretório Estadual, o que garante o controle do partido nas mãos do grupo liderado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Olha só, Marcos, essa boa explanação aí feita pelo Sátiro é interessante porque é o seguinte, mostra que hoje, de fato, de um jeito ou de outro, nós vamos ter mais uma novidade dentro desse episódio que é desgastante para o PDT, que já vem se arrastando desde as eleições do ano passado, de 2022, mas que a partir de julho desse ano começaram a ganhar etapas, camadas, vamos dizer assim, de desgastes. E desde ontem, quinta-feira, que um grupo de aliados do senador Cid Gomes, que atualmente está por força da justiça no comando do PDT aqui no Diretório Estadual, já viajou para o Rio de Janeiro, Marcos. Estão no Rio de Janeiro e foram, inclusive, recepcionados lá pelo ex-deputado Goni Arruda. Mas por que eles foram? Claro, é um direito. A reunião, é bom que se diga, ela é estendida, ela é presencial, tá certo? Mas ela também pode ser acompanhada por meio virtual. Só que esses aliados do CID decidiram ir presencialmente para fazer uma espécie assim de lobby mesmo junto aos membros da executiva, do diretório e, segundo eles, defender a necessidade de que o partido continue sob o comando de Cid Gomes aqui no estado do Ceará, sob pena de haver, na realidade, uma evasão de parlamentares, uma debandada de filiados em função de discordar da permanência ou da retomada da intervenção, possível intervenção, por exemplo, do Partido Nacional, da direção nacional aqui no estado do Ceará. Olha, uma coisa é certa, essa decisão de hoje, que começa essa reunião ali por volta das 17 horas, lá no Rio de Janeiro, ela promete dar pelo menos um fato novo, uma estancada. Há uma expectativa grande de intervenção? Há, porque acho que só isso vai resolver, pelo menos do ponto de vista interno, partidário, essa crise no PDT. É claro que do ponto de vista da debandada, isso também poderá ocorrer dependendo do que for decidido hoje nessa reunião. O fato é, o PDT precisa sair dessa situação. Ele precisa, na realidade, ter tranquilidade, inclusive, para focar nas eleições municipais do ano que vem. Focar, inclusive, aqui em Fortaleza, porque é por aqui que o PDT hoje mantém uma das principais capitais. Não dá para imaginar você colocar em risco a possibilidade de você perder. Eu estou falando do ponto de vista político mesmo aqui, do ponto que isso representa para um partido. Então, assim, vamos acompanhar, porque a sexta-feira hoje, final de tarde,
promete em relação a isso. Marcos, vamos voltar também já, porque tem muitos outros assuntos pra gente falar aqui dentro do nosso bate-papo, e eu volto para falar sobre o caso de Pindoretama, falar sobre perdas com ICMS, o Ceará vai receber aí compensações, mas diz que isso não vai ser suficiente para cobrir o rombo. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.